Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada. E esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. Hoje, a conversa é sobre memória literária, histórias e um encontro de amizade. É com o amigo, o professor de língua portuguesa, escritor, jornalista, João Alvarenga. Alvarenga, obrigado por atender a esse convite. Como vai você? Tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando nesses microfones, ao vivo, com o meu amigo Araújo, o Lucas, meu também companheiro de estrada na Jornada de Evolução, e estou aqui para vocês me bombardear de perguntas. Perguntem e o que eu puder responder, colocarei de coração aberto. Beleza? Numa metáfora, palavras podem ser armas também, né? Cuidado. Sim, com certeza. Pode ser mais perigosas que as armas de Palavras metal. traduzem ideias e ideias podem ser perigosas. Exatamente. Sim, com certeza. Escrever é um exercício perigoso. Escrever é um ato revolucionário. Sim, tem com pessoas certeza. que morreram por causa de palavras. Sim, com certeza. E de ideias. De ideias. Exatamente. Não, tem pessoas que morreram por causa de vírgula. Da vírgula. É. Você lembra aquela anedota de que o juiz mandou para o cárcere uma ordem assim, não mata, vírgula, solta. Isso. Aí ele errou a vírgula. Exatamente. Ele Aí- foi executado. Inocente Exatamente. não. Execute-o. Entendi. Não mata, solta. E, eu sei que ele errou a vírgula aí. Você Viu? vê que vírgula assassina, hein? E aí, Lucas, tudo bom? Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz aqui, Araújo. Ter a satisfação de receber aqui o João Alvarenga, que foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida. E eu estou falando isso não é porque ele está aqui, não. Foi mesmo um dos melhores professores que eu tive. Ele foi meu professor de português no ensino médio, do primeiro, do segundo, terceiro ano. E as aulas do Alvarenga tinha aquele molho que ele tinha da arte de ensinar. E o Alvarenga, ele foi o primeiro professor de português que eu tive que falava de literatura. Porque os outros que eu tive lá no ensino fundamental, eu falava mais na parte de gramática, e quando eu mencionava livros, falava daqueles livros assim que não eram de autores tão conhecidos. Assim. Os grandes autores, os grandes escritores da literatura brasileira, eu fui conhecer com o Alvarenga. Eu fui conhecer Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Euclides da Cunha. Então foi com o Alvarenga que eu fui conhecer esses escritores. Então foi um professor muito importante na minha trajetória de vida, na minha trajetória literária. Então é uma grande satisfação estar recebendo ele aqui. Eu que agradeço pelos elogios e pela consideração, porque a literatura faz parte da minha vida desde os primeiros anos de vida, desde a minha infância até os dias de hoje, esse 6.3 bem vivido. E também lembrar, Araújo, que nesse final de semana foi inesquecível para nós, né? Que foi a estreia do quadro Pense Comigo na Rua. A gente foi no evento da Flaus, que é o evento assim que reúne a comunidade literária, escritores, leitores. A gente fez externa lá, a gente entrevistou escritores, leitores, organizadores do evento. Então foi muito legal, foi muito incrível, né, Araújo? A gente também, num domingo, foi num ato onde a gente entrevistou lideranças políticas. O ato sem anistia. Sem anistia, e domingo à tarde também eu quase infartei por causa do Corinthians. Mas é isso aí, né? Então, esse final de semana foi muito bom. Teve essa estreia do quadro Pense Comigo na Rua, na linha de frente da notícia. E também teve muitas atividades assim que o Pense Comigo na Rua vai ter várias externas. Então, como se fosse uma extensão. Tem o Pense Comigo Agora podcast e o Pense Comigo na Rua, né, Araújo? E também lembrar aqui, primeiro agradecer também a equipe toda do estúdio, o Leandro, o Pudim, e também convidar você que está assistindo a se inscrever no YouTube do Estúdio 48, curta, comenta, compartilha, siga as redes do Pense Comigo Podcast e as redes também do Estúdio 48. Vai lá, siga, comenta, compartilha, ajuda a gente a engajar o canal. Também manda mensagem no chat aqui, faça perguntas para o Alvarenga, para mim, para o Araújo. Ajuda a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência e vamos aqui mais um episódio. Pense Comigo, professor João Alvarenga. Então vamos começar pela leitura aqui do perfil acadêmico do João Alvarenga, por favor. Formação acadêmica, mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba, Uniso, com especialização na obra da escritora Clarice Lispector, objeto de pesquisa, análise de transposição da linguagem escrita para a linguagem fílmica,
Autores escolhidos: Clarice Lispector, A Hora da Estrela; Graciliano Ramos, Vidas Secas; e Altran Dourado, Uma Vida em Segredo. Projeto concluído em abril de 2010, defesa, maio de 2010. Pós-graduado em Gramática da Língua Portuguesa, estudo com foco na gramática normativa e a gramática histórica, Universidade de Sorocaba, Uniso, concluído em 2002. Graduado em Letras, Português e Inglês, com licenciatura plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Associação de Ensino de Itapetininga, AEI, concluído em 1987. Áreas de atuação: língua portuguesa, gramática normativa e contextualizada, interpretação e produção de textos no ensino médio, técnico e universitário. Literatura brasileira e portuguesa no ensino médio e universitário, português instrumental, redação empresarial e comunicação oficial de cursos técnicos. Filosofia, introdução à filosofia, história da filosofia, filosofia clássica, o papel da filosofia no contexto da pós-modernidade, estudos de introdução à semiótica com foco na comunicação visual, produção, montagem e edição de vídeos, documentários, redator de textos, literários, não literários, jornalísticos, publicitários e roteiros de rádio, TV e teatro. É uma formação extensa, né, Araújo? Tem mais e a gente vai avançando na medida da nossa Durante a conversa. conversa a gente vai comentando mais. Com certeza. Alvarenga, eu Pois tô lembrando da primeira vez que eu te conheci, foi em abril ou maio de 1987, numa feira literária. Exatamente. Sempre os livros, Sempre os como livros. elo de ligação. Exatamente. No Senac de Sorocaba, na Avenida Nogueira Padilha, lá próximo da Raposo Tavares. O Senac era ali, né? Exato. A antiga unidade do Senac. Então, e você estava com um amigo também de Itapetininga, lembra? Isso, Era sim. Simões? Benê Simões. René Simões? Benê. Benê Simões. Benê Simões. Na verdade, de Angatuba, né? De Angatuba, que escrevia bem. Eu lembro um conto dele sobre Sorocaba que excelente. Mantém-se nativo ainda. Mantém-se? Mantém-se. Que bom. E você, naquela época, você era repórter no Cruzeiro do Sul. Sim. Então, vamos começar contando a sua vida. Você nasceu em Itapetininga? Sim. Nasci em Itapetininga, entende? E de lá eu migrei um pouco para Angatuba, trabalhar também na assessoria de imprensa lá, e levar uma frente de edição de jornais lá naquela região, e depois abri uma brecha aqui em Sorocaba para viesse para a redação, né? Foi a ocasião também que nós viemos nos encontrar, você lembra? Em que você também trabalhava lá no jornal, nós acabamos compondo uma amizade, e aí construímos uma carreira juntos praticamente, só que cada um tomou um rumo diferente depois. E eu acabei optando também por conciliar a minha formação acadêmica de professor e trazer a minha experiência de jornalista, de redator, para a sala de aula e conciliar o amor aos livros, ao mesmo tempo com o desejo, a vontade de estar na linha de vanguarda com o jornalismo. Falar da notícia, estar à frente da notícia e despertar no aluno esse desejo também, não só de ler, mas estar antenado com a realidade, viver essa experiência maravilhosa que descobriu amanhã a partir das palavras. Eu lembrei de outro momento também. Uma vez, em 87, quando eu vim de Jandira, na Grande São Paulo, para cá, mudando a minha vida, eu comecei trabalhando no jornal Diário de Sorocaba, aí fui trabalhar numa rádio e queria entrar em outro jornal. E quando eu fui lá, nesse jornal, quem me apresenta o teste para fazer o teste era você. Exatamente. De novo, você. Mais uma vez. Eu tinha te conhecido Na na feira literária. Exatamente. E agora te reencontro no jornal para fazer um teste que quem aparece na sala para dar o teste? Destino unindo vocês dois, hein? Nessa feira nós fizemos uma performance lá, lembra? Fizemos. Eu e o Benê fizemos uma performance. Eu li o meu primeiro e único poema, aquele Valeu, mas doeu. Então, lembra? nessa época, Lembra? então as Consciência. performances veio desde essa época, então. Exatamente. É porque, sabe, Lucas, eu sempre detestei essa ideia de pegar o poema e ler o poema, sabe? Pegar o poema, eu queria criar apenas um poema. ler, né? Eu queria incorporar o demônio do poeta, Incorporar sabe? o personagem que estava lá. Soltar ali as amarras e dançar a voz, porque a voz do poeta tem que ser solta, sabe? Então a poesia ela brota, ela cresce. A leitura engessada, ela mata o poema.
Então, você falou a respeito de professores de literatura, eu vejo, desculpe, não há crítica nenhuma, mas alguns professores, eles não conseguem dar vida ao poema, eles querem só ler o poema, e o poema tem que ser declamado, vivenciado. Por isso que às E vezes de diferentes formas, né? Porque diferentes pessoas vão fazer isso de formas diferentes. Não, e fazendo uma performance lendo poema também vai despertar a vontade de outras pessoas de fazer poema também. Exatamente. Porque do que você simplesmente lê, parece que o poema não tem vida, né? Porque muitas pessoas falam, poesia é uma coisa chata. Não gosto de ler poesia. Mas se ele não ouviu a poesia, a hora que ele ouvia a poesia de verdade, como Mayakovsky fazia, né, que ele declamava os seus poemas também, a plenos pulmões, então o grande poeta ele tem que saber ser portador da sua obra, ele tem que transmitir o que ele pensa e o que ele fala em voz alta. Isso é uma parte teatral também, né? Já fez teatro já, Alvarenga? Fiz teatro. Já fez? Dos 13 até os 18 fiz teatro amador. Nunca ganhei nenhum centavo com teatro. Então... Mas eu fiz com amor, porque foi ali que aquele garoto tímido, sabe? Lá da pré-adolescência, que escrevia, mas não tinha coragem de falar. Que foi ali no teatro, diante do público, com as luzes acesas, sabe, pessoal? Ali, a luz no rosto, e de repente você tem que soltar a voz. Foi um lance legal. Então, é Libertadores. Eu fiz teatro também, na Fundec, meu professor foi o Mário Persco. Excelente, estava em boas mãos, hein? Eu fiz a peça La Grease nos Tempos da Brilhantina, com o John Travolta e com a Olivia Newton-John. E, assim, foi a Libertador, assim, você interpretar vários personagens, ter essa performance. Então, eu tive essa experiência também de liberdade e performance. Porque você se desamarra. Desamarra, perde a timidez. Você tem que ter capacidade de improviso. Sabe? A minha aula, se eu errasse uma coisa ali numa declamação, eu corrigia no próprio improviso, sabe? Você não pode ter, desculpa, só eu errei, não. Eu vou seguir em frente, eu tenho o script na mão. A história é minha, eu sei conduzir essa história. Eu sou dono da minha história, então, sabe, se eu for por aqui, por ali, eu sei como conduzir. E outras pessoas não sabem qual que é o seu texto, então o que você improvisar lá, a pessoa não vai achar que não foi erro, vai achar que estava no roteiro. Assim. Tanto, Araújo, que depois eu descobri uma coisa interessante. Eu vou a eventos, por exemplo, e o que eu faço? Chego pro público e falo assim, fala uma palavra aí. O cara me dá uma palavra, eu crio na hora. Eu crio o poema na hora, sabe? Se vai ficar bom ou não, aí eu não sei, sabe? Mas que eu faço. Antes de ficar famoso essa apresentação chamada stand-up, você já fazia stand-up com as suas poesias. Exatamente. Poemas. Tipo, a pessoa falar qualquer palavra, você já... Eu crio a poesia na hora ali. Pode ficar uma droga, mas também pode ficar legal. De criatividade. Hoje, eu tô falando uma outra linha, Lucas. Eu canto também. Eu faço uma capelinha na hora ali, sabe? O cara pega uma palavra, eu crio a musicalidade na hora da palavra. Porque a língua portuguesa tem isso, e Lucas. O cantabile. As palavras, elas são maravilhosas. A nossa língua é riquíssima. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa, porque ela é uma das línguas mais belas do mundo. Isso eu defendo e assino embaixo. E uma amostra disso é que nós temos, os poetas de língua portuguesa, estão entre os maiores poetas do mundo. Com certeza. De toda a literatura mundial. Você pega a poesia norte-americana, tirando Whitman, que é excelente, os Beats, da geração Beat, mas muitas poesias eles são longas e são como se fosse uma prosa poética muito cansativa, sabe? E os nossos poetas eles conseguem fazer uma versatilidade maior, a musicalidade fica mais implícita. Castro Alves, Álvares de Azevedo, os grandes poetas do romantismo, eles conseguiam ter essa força, sabe? Sim. A poesia saía do papel com vida. E tem uma cena do filme da Sociedade dos Poetas Mortos, com Robbie Williams. Robbie Williams, né? Tem uma cena assim que tá dando aula, né? Daí tem um aluno assim que vai ler uma parte do livro lá, que um escritor lá, o autor, não lembro o nome, que ele fala assim, o poema tem que ter isso. Tem que ter tanto de altura, tanto de largura, para ser considerado um bom poema. Daí ele falou assim, pega essa parte, rasga tudo, isso não tem nada a ver, poema é liberdade, você faz do jeito que você quiser. Exatamente, é isso. O poema é vida. Não tem esse negócio, não tem seguir uma receita de bolo, uma regra, não tem isso não. Não. Tanto é que nós tínhamos, né, lembra que nós fizemos um trabalho especial, que foi, pessoal, isso aqui é uma coisa que nasceu lá entre eu, o Araújo, o Valercir Rocha Pinto, o próprio também o Vicente Jesus. Nós criamos isso aqui, certo? Esse jornalzinho aqui saiu da falta de espaço para publicar nossas poesias. E esse aqui foi o número 1. É verdade, olha aí. Esse aqui é o número 1, que eu, o Araújo... Nossa, deixa eu ter 95. 95, eu não tenho nem a Tem data. 30 anos, está fazendo 30 anos. Histórico. Era uma folhinha de papel, aparentemente ingênua, mas que tinha uma força de expressão tão grande. 100 exemplares. 100 exemplares. A primeira Ou seja, esse é o papel, 100 muito... cópias. 100 cópias. E de graça, né? Ninguém pagou um centavo por isso. E nós lançamos lá no Bar Depois. Lembra? Na Eugênio Salerno. Onde eu vi não foi a primeira, mas a sua performance mais radical lá. Você
empurrou as cadeiras, deu para Assim, ter um espaço e começou. Aí começou. Mas foi gravado dessa Sol- forma? Naquela época Não tinha né? como, Não tinha tinha foto, como, né? A gente Mas não fazia foto. Tinha eu foto, ia de era hoje. difícil, tinha que ter câmera profissional. Viu, cara. Lucas? Eu tive... Aí eu Pô, mas cheguei a esse pensar, papel é o seguinte, ó. o que Você vê que aconteceu esse com a papel... Varenga? Eu cheguei a pensar. esse papel não é um simples papel, tem muito peso esse papel. ele Tá- ele tá é vanguarda. difícil Já naquela época ele era vanguarda na vanguarda, sabe? Uhum. Então nós trouxemos para Sorocaba uma visão de vanguarda de poesia que até então não se tinha naquele momento, certo? A geração 80 dos autores daqui, nós trouxemos isso para Sorocaba, sabe? Esse é o nosso legado também. Nós trouxemos uma visão de vanguarda da poesia para cá. Olha os títulos dos poemas, aqui do número 1. João Alvarenga com Vurmo. Valdecir Rocha Pinto com Meteoro. Nossa. É o Val Rocha, hoje ele adota o Val Rocha, o nome. O Ato, do José Jesus Vicente, e Faca na Garganta, de um certo Carlos Araújo. Um texto Não, o suave, Araújo- né, Araújo? Não, o Araújo, Tranquilo. o Araújo, Só você pelo vê que o título. Araújo, desde essa época, era a mesma linha dele, é caos, destruição, sombrio. Já, desde essa Porque época ele ele era assim. explora o lado mais profundo do ser humano. Sentido trágico e Trágico, sombrio da, é. trágico da existência. Porque a existência, o Araújo já tem uma frase que o Araújo falou para mim faz muitos anos, que eu guardei e não esqueço nunca, que a realidade é muito mais do que a ficção. A realidade é muito mais cruel do que a ficção. Ele é muito mais Brutal. criativo, muito mais Uhum. brutal. Sim. E ele traz essa realidade para os papéis, para os textos dele, sabe? A obra dele tem essa característica. E porque ele é um portador desse caos. Mas para despertar Então, ele é o- no ser humano uma verdade. Ele é o cavaleiro do apocalipse. E aqui. para exorcizar as dores também. Exatamente. As dores quando minhas e as que eu sinto em relação ao que me cerca, ao mundo ao redor. O caos então- interior e exterior. Exatamente. Então, para exorcizar uma dor interior, você falando de dor, ajuda mais a exorcizar a dor interior ou você falando coisas positivas? Depende de cada um também, né? Depende de cada um. Porque assim, eu penso assim, Lucas e Araújo, eu tive várias fases na minha poesia, sabe? Tive fases de poetas de poesia endiabrada, endemoniada, sabe? Assim, parecia que eu estava com o cachorro latindo na cabeça, sabe? Então, e tem fases que vem aquela poesia calma, tranquila. Quando eu estava apaixonado pela minha esposa, minhas poesias eram dóceis até. Sabe? Mas não que não falasse do caos também, mas é uma poesia muito mais de contemplação. E hoje eu estou numa fase mais zen. A minha poesia é muito mais espiritualizada, sabe? Muito mais calma. Isso é questão também de idade, maturidade, sabe? Sem contar que a poesia também vê a paixão como um caos também. Exatamente. Existem dúvidas, É. medo de acabar, medos, inseguranças. Tem uma passagem da minha vida, Araújo e Lucas. Você falou em professor. Tem um professor que é muito influente para mim, professor Bazarinha, Jacó Bazarinha. Eu era novinho, sabe? Pirralinho, ele escrevia minhas poesias e um dia entreguei um poema para ele, sabe? A hora que ele falou para mim assim, eu falei, professor, olha a minha poesia. Ele falou, leu assim, bem sério, sabe? É isso que tu escreves? Essa porcaria? Você quer com isso que você quer entrar para a história? Pense em Mayakovsky, escreva alguma coisa que preste. Nossa, falou desse jeito? Falou Nossa, assim para mim, caralho. falou assim, volte aqui com uma coisa melhor. Eu fiquei aquilo na minha cabeça, sabe? Foi um balde de água fria num chuveiro quente, sabe? Então, e daí, cara, fiquei com aquilo. E passou um tempo, eu voltei lá. Ele falou, agora sim, desgraçado. Agora você conseguiu. É isso que eu queria te provocar. Para você sair da inércia. Porque o poeta não pode ver tudo cor-de-rosa. Uhum. O poeta tem que ver o mundo como ele é. Não é ficar olhando para a lua. Isso é coisa do passado. Você tem que olhar a lua e perceber que lá também tem alguém roubando a sua ideia. Um satélite furtando os teus pensamentos. Alguém te espiando dia e noite. A poesia é contemplar as sombras também. É isso que ele me mostrou. E você fez contos também, não fez? Contos. Contos também. Aliás, nós fizemos também crônicas, né? Crônicas. Crônicas. né? Nós temos uma edição juntos aí. Eu, você, uma galera toda. Olha, o Pudim aqui da produção aqui mandando mensagens aqui. O Pudim, essa daí é do Instagram? Então, é do Instagram lá no Pensa Comigo, que estamos ao vivo lá também. Ó, pessoal, no Instagram estamos ao vivo também, além do YouTube. É o Gui Cardoso. Oi, tu mandou aqui, grande professor Alvarenga, muitos anos que eu não o vejo. Amigo querido do Santo Agostinho, digo, Emanuel, Santo Agostinho foi por engano. Grande mestre, muita coisa boa com Alvarenga. E com o Araújo me lembro de uma noite no centro de Sorocaba, quando ele foi abordado pela polícia militar. Eu estava junto. Época em que ele atuava no jornal Cruzeiro do Sul. Muito obrigado pela mensagem, Gui Cardoso. Valeu. É isso aí. Um abração, pessoal. Um abração, vocês que estão nos ouvindo aí. Né, Pessoal, e muito obrigado pela nosso audiência. Instagram. Pessoal, manda mensagem, curta, comenta, compartilha. Muito obrigado pela audiência de vocês.
Mas então, voltando com relação às crônicas, lembra? Nós publicamos um livro que chama Das Gavetas, que Gavetas. aí Tá quero aí fazer. com você, Tá né? aí, tá aqui, não, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu quero fazer jus a uma pessoa que também eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o Davi. Davi O Diamante. Davi Diamante. Davi Ele Davi. foi o cara que incentivou essa ideia aqui de fazer esse livro. Ele bateu na tecla, ficou nos insistindo, ficou nos infernizando. Falou, vamos fazer um livro, vamos fazer um livro. Daí surgiu e foi um livro que reuniu só gente que curte literatura, que gosta de escrever e textos muito bons, sabe? Então esse livro aqui foi um lançamento muito bacana, certo? Lá, inclusive na Casa da Imprensa, na Ásia, lembra que nós lançamos lá? Foi em 2006, né? Isso aqui, não lembro. 2006. 2006, Foi uma né? festa. O grande Davi, o Davi Foi uma veio festa. aqui também. Nossa, o Davi, até depois que saiu isso aqui, eu fiquei infernizando ele. Davi, vamos fazer o Gaveta 2, das Gavetas 2. Nós não fizemos, sabe? Ficou na ideia de fazer o número 2 disso aqui. Até hoje eu tenho vontade de fazer uma edição, um segundo exemplar, uma segunda, digamos, versão desse livro aqui, com textos inéditos agora da moçada, né? Vamos agitar e fazer E que esse capa, Gavetas hein? 2, Que hein? capa, Essa legal, capa ficou hein? muito boa, Viu, muito legal. Araújo, vamos agitar e fazer o Gaveta 2. Gavetas 2. Por que não? Pode ser. Esse aqui é um 20 texto, olha, anos depois, Gavetas 2, 20 anos foi um depois. dos poucos Ah, livrinhos 20 que ganhamos anos depois. dinheiro. 20 anos, 20 depois. Então, imagina quantas histórias. 20 anos nada, pra adicionar. estamos ruim de matemática, hein? 30 anos. 30 anos, é verdade. Não, não foi 2006? 2006. Então, Ah, 16, 26. É verdade, É desculpa. É que eu tô com 96 na cabeça. E outra coisa, 2006. Então, mas pode fazer o Fanleto. O Fanleto foi em 95, né? 95 Então, 31 anos. e terminou em 96. É. Foram 9 números. O último número Mas é não foi curtíssimo. Não, distribuído. inclusive, não foi o distribuído. Gavetas 2 pode ter o dobro desse tamanho, hein? É. E daí nós fizemos isso aqui, só crônicas, muito legais. Eu parti também para crônicas, escrevi um livro que está inédito até hoje, e estou esperando o Davi mandar uns textos dele. A gente vai fazer um texto junto, que é só sobre história de gatos. Chama-se Cronigatos. Só sobre gato, porque eu crio Porque gatos. o gato o gato hoje em dia tá em alta, né? Muitos memes. E eu crio gatos, sabe? Eu tenho paixão por gatos, né? Então, o meu hobby, não é nem hobby, é minha paixão mesmo, é cuidar de gatos. Quantos gatos tem lá? Atualmente estou só com 4, né? Já tivemos muitos, mas estou com 4. E gato é um animal muito inteligente, né? Nossa, o gato tem uma perspicácia, nenhum gato é igual ao outro, tem um talento para perceber o seu humor, sabe? Cara, o a gato, assim, sensibilidade. eu vejo os vídeos de gato, assim, os melhores que tem. Para mim, eles são Muito mais companheiros engraçado. que os cães. Sim. Mais companheiros que os cães, os gatos. E eu fiz várias crônicas sobre gato. E quero lançar um livrinho que chama-se Cronigatos. Isso aqui, esse título é Pô, inédito. bonito esse viu? nome, hein? Cronigatos. Cronigatos. Ótimo. Crônicas sobre Ótimo. gatos. Chronic Cats Chronics. Não sei como que é crônica em inglês. Meu Alvarenga, Oi. eu lembro que, uma memória, o Fanletras para mim, para você certamente é assim também, é uma memória, além de memória literária, é uma memória afetiva. Sim. Hoje, eu penso no quanto, na hora que você está fazendo, está no calor da tempestade, Você não do percebe, fazer, né? né? No quanto de diversidade, de criatividade, de bons poemas e contos e crônicas que a gente conseguiu publicar nesse fanzine literário, né? Exatamente. E eu lembro aqui, olha, o Enfermeira de Chernobyl, Não. com O Vicente era fantástico. com a palavra ele fez o esquema de uma pessoa. Exatamente. Ele pegou Enfermeira de Chernobyl, Exatamente. olha. a concepção do concretismo, ele fez um neoconcretismo aí, porque o concretismo já tinha passado, esse movimento já foi há muito tempo, mas ficou o legado. Então ele pegou esse legado do concretismo, porque o concretismo consiste nisso, fazer a poesia a partir da palavra, e a palavra formar uma imagem ou uma ideia. Ele pegou, foi certeiríssimo. E é interessante que estava naquele momento em que Chernobyl era notícia no mundo. Era notícia. Era notícia no Era mundo. impacto. 86, né? Exatamente. Ele pegou esse caos que teve lá e ele transformou isso numa linguagem artística. Entendi. O outro aqui, autores aqui muito bons, o Luciano Falvel, olha, o Pedro Cobassier, Que estão por aí. estão... Esse aqui O Pedro, também. né? O Pedro. Uma crônica do Cristiano Santana, o saudoso sim. Cristiano Saudoso. Santana, certo Carlos Araújo aqui de novo, como tem que o ser Verme. o Verme. Tinha que ser esse título mesmo. Hoje eu Araújo. percebo que eu tenho um estilo, assim, um jeito de... É uma E esses linha estilos, editorial. eu sempre percebi você, sempre. A beleza da morte, olha. Aqui. Seu também, beleza? A beleza da morte. Esse sempre aqui, por aquela exemplo, linha esse aqui, o Odeio Rodeio é meu. Esse aqui Odeio, rodeio. tá embaixo, ó. Odeio, rodeio. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Esse aqui embaixo, aqui, ó. Esse aqui, eu também parti para aquela concepção do concretismo. Eu tinha uma paixão muito grande
dois movimentos muito interessantes, Lucas. O concretismo, o neoconcretismo também e o haikai. Eu fiz muito haikai, sabe? Que é uma poesia japonesa assim, com 3 palavrinhas você dá uma dimensão imensa. Então, eu adoro fazer haikai. Até hoje faço haikai, sabe? Esse movimento com concretismo, o que foi esse movimento? Esse movimento começou nos anos 50, para você ter uma ideia. Lá atrás, no século XX, com os irmãos Campos, Haroldo, Augusto e Décio Pinhatari. 3 talentos, né? Eles são autores de semióticas, inclusive, são especialistas em semiótica. E eles construíram uma obra literária, tinha a pintura concreta, o concretismo nas artes visuais. O concretismo brasileiro é a fusão da palavra com a imagem, tá? Dando uma textura de movimento. Então, hoje você vai em sites na internet e você vai encontrar a poesia concreta em movimento, concretismo. Até hoje é um movimento que está aí, é belíssimo. Falei muito em sala de aula também para os alunos, mostro, eu sou um apaixonado por esse movimento, porque desperta no aluno a vontade de criar. É uma brincadeira, é uma coisa solta, sabe? Não tem um compromisso com trazer uma mensagem muito objetiva ou uma mensagem clara. É brincar com as palavras. Tem também depois avançou para um formato maior. E tem também aquela opção de incentivar também, né? Incentivar. Olha que legal ficou também. Esse aqui, graças ao Carlos Roberto Mantovani, né, o saudoso Mantovani, lá do Sindicato Metalúrgicos, que ele comprou a ideia. Nós queríamos sair daquela folhinha tímida para uma coisa mais avançada, uma coisa mais... Certo? Então, naquela época, nós conseguimos lançar este aqui, né? Fizemos vários números e com o apoio do Mantovani, ele comprou a ideia, sabe? E nós fomos lançar também lá. Com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos e da livraria Prosa e Verso, o saudoso professor. Ele faleceu? Sim, então? sim, o Rafael. Esse é maior, um caderninho, né? O Rafael folha, né? também é outro cara muito. apaixonadíssimo por livros, né? E ele tinha uma livraria que, na verdade, não era bem uma livraria, era um ponto de encontro de amigos. Né? Onde as pessoas que discutiam literatura iam lá para conversar com ele. Ele lançou lá na livraria uma obra do Loyola. O Loyola veio lançar um livro lá na livraria, lembra? Lançou um livro, O Ganhador. Lançou lá na livraria do Rafael. Eu lembro do Ganhador, foi a primeira vez que eu vi presencialmente o Loyola. Você foi fazer uma entrevista lá numa casa do Trujillo e eu fui junto. Justamente. Primeira vez que eu o conheci pessoalmente. Margarete Lamy, que nos recebeu lá para a entrevista. Nós tomamos um café gostoso lá com eles. Né? Você fez uma belíssima entrevista com ele, lembra? Você gravou, depois batemos um papo, foi muito legal. E essas ilustrações, quem que fazia lá no... Olha, tínhamos vários colegas de redação também, pessoal que vinha e fazia desenhos. Aqui, por exemplo... Um mérito, eu queria lembrar o nome, o Marinaldo Cruz. Depois passou a fazer a diagramação, nos deu uma colaboração imensa. Exatamente. O amigo Marinaldo Cruz. Exatamente. Inesquecível. Até o Valtinho mandou ilustração também, participou. Mandou o Walter Rinaldi Leite, jornalista também, amigo. Com certeza. Também. Quero deixar um abraço para o Marinaldo aqui, porque o Marinaldo é um cara maravilhoso, está com um portal belíssimo agora. Podemos, todos podem, é um portal, eu estou escrevendo nesse portal atualmente também, é um portal maravilhoso, né? Quem quiser encontrar texto do Alvarenga vai ter lá esse portal, junto com o portal também Porquê, né? Do meu amigo Jamal, a quem manda um abraço. Porquê, bastante conhecido aqui. Então pessoal, acessa aí o Porquê, Podemos, né? Nós podemos. Nós podemos. Eu me lembro que é Nós Podemos, ou Todos Podem, agora me fugiu o nome aqui. Mas é do Marinaldo Alves Cruz, ele é recém-lançado esse portal, sabe? Eu acho que foi a segunda edição que saiu meu texto agora. Eu fiz um texto contando um pouco sobre as minhas lembranças natalinas lá dos meus 7 anos de idade. Entendeu? Eu estou nessa fase agora, nessa onda, viu? Nessa vibe. Só falar da lembrança do passado, sabe? Então eu estou mais calmo, eu estou mais tranquilo, sabe? Estou mais zen agora. Porque eu estou lembrando que a minha caminhada foi uma caminhada de aprendizado, sabe? E essa caminhada, Lucas, eu encontrei pessoas maravilhosas pelo caminho. O Araújo é um deles, sabe? Que sempre esteve comigo, sabe? O Valdeci, sabe? O próprio Vicente, que a gente não fala mais, faz muito tempo que ele tem compromissos dele. Várias pessoas que cruzaram o meu caminho e foram, para mim, meus professores. Sabe? Eu aprendi com esse pessoal. Então, eu construí uma rede de amigos, sabe? Então, e isso me fez perceber que tudo que eu conquistei aqui foi graças às amizades. E somos uma comunidade literária. Exatamente. É isso que é legal. Lá, a união faz a força, né? Açúcar também, né? Brincadeirinha, viu, Lucas? E em meio a essa movimentação literária e jornalística, de repente você muda de profissão, você sai da redação e vai ser professor. Exato. Que eu acho que é a profissão
assim, mais digna que existe, porque é a profissão que ensina todas as profissões, ensina o ser humano, ensina e forma a humanidade, o professor. Uhum. Entendeu? Então, o que te levou a essa mudança de rumos na sua vida pessoal e profissional? Você vê quando a pessoa é escrita, tantos caminhos que leva, né, para levar o caminho do jornalismo, ao caminho de ser professor, que nem o Araújo. O Araújo gostava muito de escrever, gostava muito de ler, e ele o levou também para o jornalismo. Com certeza. Apesar do grande sonho dele sempre foi escrever, fazer literatura. Ele está concretizando esse sonho hoje. Uhum. Ele é um escritor. Sim. Ele tem livros publicados, ele está construindo uma carreira com unhas e dentes, com garra, com vontade. Mas a tua pergunta é uma pergunta muito interessante, Araújo, porque é o seguinte, eu desde os 13, eu sempre li um livro por semana, sabe? A TV brasileira era ruim naquela época e eu não tinha muita opção de lazer. Eu era tímido e para mim ler era um negócio assim, no meu entender, ler era algo assim maravilhoso. Então eu acredito que estava sendo preparado ali aquele professor, sabe? Tanto que o Benê Simões uma vez falou, você nasceu para ser professor. Eu falei, você está brincando com isso. Eu não levo jeito para isso, sabe? Porque eu sempre pensei na carreira de professor, não, mas de escritor, jornalista, certo? Depois eu percebi que eu podia levar para a sala de aula as minhas experiências. E foi muito bom isso aí, sabe? Foi um aprendizado também, porque você falou que o professor ensina, mas quanto mais ele ensina, mais ele aprende, sabe? Quanto mais ele ensina, mais ele vai se amadurecendo. E não dizer assim, ensinar é uma maravilha, só tem flores pelo caminho. Não, tem espinhos, tem percalços, sabe? Tem turbulência, a relação humana é algo difícil, você tem momentos bons, momentos ruins. Mas eu tentei, dentro da minha caminhada, sempre que possível, pessoal, sempre que possível, assim, levar o bom humor. Eu digo assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, aquela máxima do Oswaldo de Andrade. Então, e claro, eu tentei no meu caminhar como professor, e tenho tentado até hoje, vencendo os estresses da vida, levar alegria, uma descontração, brincar, tentar conciliar, tornar o aprendizado um pouco mais saudável, prazeroso, porque, como diz, a poesia não pode ser algo engessado. E não é porque o cara, por exemplo, não sabe fazer uma redação logo no primeiro ano do ensino médio que eu vou reprovar o caboclo. Fala, não sabe escrever. Eu sempre fui contra, eu abominava essa ideia de reprovar o aluno porque não sabia escrever. Ele tem que aprender, é um aprendizado, não é um negócio... É um processo, né? É um processo. Ele não chegou sabendo aqui. Eu não nasci sabendo, entendeu? Eu nasci com um dom que foi se aperfeiçoando, melhorando, mas o aluno, ele não quer aquilo, ele quer outras coisas, ele quer outras coisas. Eu tenho que entender essa necessidade do aluno e perceber que é um aprendizado, que ele vai evoluir. E, de repente, ele pode, no meio do caminho, descobrir-se escritor, descobrir-se um redator de texto. É um processo. E isso leva tempo. Por isso que eu sou contra, sempre fui contra reprovar um aluno porque ele não sabe escrever. Essa é a minha concepção. Principalmente em redação, né? É pegar na mão, vamos junto, vamos caminhar junto. Mostrar como se faz um texto. Hoje ficou mais fácil porque tem internet, tem computador, tem telão em sala de aula, tem mais recursos. Eu monto com os alunos na sala de aula um texto ali com eles, para eles sentirem que escrever uma redação é um parto. É um parto, não é um negócio assim, sentou, escreveu, fechou os olhos e vai psicografar o texto. Não vou psicografar o texto. É difícil, é um parto. A poesia não, a poesia é o insight, é a inspiração. A redação literária é diferente, ela é transgressora, né? Mas você não pode escrever assim no Enem, você não passa. Existem regras, é um jogo combinado. O Enem, a FUVEST, são jogos combinados. Eles têm um esquema e eles querem que você se encaixe naquele esquema. Depois que você passou, manda embora esse esquema, se liberte, faça da sua vida. Mas você precisa disso nesse momento. Eu entendo assim, levar para a sala de aula a minha experiência. Seguir a linha da dissertação, né? Senão você não passa. Quero aproveitar também, fazer uma pergunta para o Alvarenga, é que assim, eu me sinto privilegiado que eu passei em duas fases, a fase antes da tecnologia, antes do celular, antes do computador como ele é hoje, e a fase agora com toda a tecnologia, evolução do celular, recurso, tudo. E quando eu estava no ensino médio, quando eu tinha aula com você, não tinha o celular naquela época. O celular estava começando, aqueles pequenininhos, tijolinhos, assim, estava começando. Então, chegava assim, tipo, tinha aquela interação na sala de aula, daí no intervalo tinha interação entre os alunos, e depois veio o celular, toda essa revolução, todo esse movimento do celular tecnologia. No quesito, assim, de dar aula, do processo de aprendizagem, o que mudou com essa revolução do celular, daquela época lá que você dava aula para mim, para hoje? Ótima pergunta, Lucas, ótima pergunta. É o seguinte, naquela época existia uma palavra chamada concentração. O aluno tinha um grau maior de concentração.
Havia dispersão? Sempre houve. Eu era disperso também em sala de aula. Todo mundo é um tempo disperso. Agora, numa palestra, tá chata, você se distrai, você não se concentra. Agora, quando o assunto é bom, você se prende. Então, hoje, os alunos de hoje, eles têm menos tempo de concentração. O celular deu esse problema para eles, né? Eles querem, tanto que agora, essa lei nova que está aí, que proíbe o celular em sala de aula, foi uma benção criada pelo governo, desculpe, sabe? Foi uma benção, porque não foi uma coisa que nasceu do nada. Veio lá da Inglaterra. Na Europa já tem isso aí. E agora estão vendo a questão das redes sociais também. O aluno precisa se concentrar, ter atenção, ter foco. Então, ficou mais difícil, viu, Lucas? Ficou bem mais difícil, sabe? Às vezes está explicando, o aluno dispersa muito, se descontrai muito. A geração, nossa, tinha esse poder de concentração. Com essa tecnologia, até nós ficamos mais agitados, sabe? Vai demorar a entrar a conexão, você fica agitado, o trânsito não abre, você já fica bravo. Então, a cidade está num ritmo muito louco, muito intenso. Então, o jovem também, se aquele assunto está muito chato, ele se dispersa. Você tem que ser mágico no sala de aula, tem que ter muito talento para prender a atenção do cara. E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Os professores sofrem muito, padecem muito nessa questão, não os condeno, cada um tem a sua idiosincrasia, a sua reação, e eu vejo que é um aprendizado, sim, é difícil e requer um pouco de paciência, até mais do que o extremado, sabe? Então, hoje ser professor está muito mais difícil do que antes. Muito mais difícil. Essa capacidade de prender o aluno na matéria, no assunto, então está 1000 vezes mais difícil, muito mais difícil. Eu lembro que mesmo naquela época que não tinha celular, já era difícil prender o aluno. Era difícil. Né? Imagina hoje como está. E aí, a tendência é a seguinte, vai faltar professor no mercado? Pode ser que falte. Dá um estudo que poderá haver apagão. O governo está tentando rever isso aí com algumas iniciativas. Mas ser de professor não é uma tarefa muito fácil, não, sabe? Eu estou na carreira, amo dar aula, amo ensinar, tenho os meus momentos de estresse, todo mundo tem, angústias, incertezas quanto ao amanhã, mas o que me salva é a poesia, o que me salva é a literatura. Quando eu volto para meus livros, quando eu volto para minha casa, eu vou cuidar dos meus gatos, sabe? Superar a minha angústia, a minha ansiedade, porque não é porque eu escrevo, que eu sou um cara feliz, tenho resposta para tudo, não é porque eu sou o cara que acredita em espiritualidade, sou espírita, tenho visão espiritual do mundo, eu sou um cara que tenho resposta para tudo. Não! Nós temos angústias, e isso faz parte do ser humano, e essa angústia me move. Essa angústia, como o Araújo tem essa angústia de se confrontar com as brutalidades da realidade da vida, ele não se conforma com as crueldades que nós temos hoje tão visíveis, então isso nos deixa angustiados. E a hora que o papel vem, a hora que a poesia vem, a literatura, é uma espécie de um consolo, sabe? Tem pessoas que enchem a cara, tem pessoas que se drogam, nós nos embriagamos de poesia. Sim. Nós escrevemos. Nós escrevemos. E também tem a parte também da tecnologia do celular que hoje o professor está sendo muito questionado, né? Porque tipo, hoje a palavra, o professor, que nem na época que não tinha o celular, que não tinha toda essa informação que tem hoje, que o professor falava estava falado, era autoridade. Era né? lei. Era lei, né? Agora hoje, pior ainda. Hoje o professor fala, o aluno questiona, mas eu vi aqui no vídeo do WhatsApp, mas esse cara aqui do vídeo falou que é isso. Então teve muito questionamento, você tem muito questionamento em sala de aula por causa disso? Já teve aluno que começou a falar, não é isso não, essas coisas. Não, eu, graças a Deus, não senti isso. Eu procuro falar com convicção. Eu só ensino aquilo que eu sei. Se eu não sei, eu não ensino. Se eu não sei, eu vou dizer, não sei, desculpe, isso eu não conheço. Eu não vou mentir para o meu aluno, sabe? Então, para não ser desmentido depois, sabe? Para não ser desmascarado como, você falou uma coisa, mas se de repente eu falar algo que está errado, eu falo, pessoal, aquilo que eu ensinei ontem não vale mais, tá? A verdade é essa aqui. Eu sou o primeiro a retomar e corrigir o que eu ensinei errado. Sou o primeiro a ver os meus erros, a reconhecer meus erros. Sabe, eu acho que esse é um grande papel do professor. Então, eu particularmente não enfrentei esse tipo de dificuldade, sabe? E lá atrás, quando eu era aluno, o professor não falava. O aluno se lembra disso. Quando o professor entrava na sala de aula, nós éramos obrigados a levantar. Bom dia, professor. Bom dia, mestre. Tá? Sentava-se. Depois que ele sentasse na cadeira, nós sentávamos. Reproduzia-se um pouco o clima do quartel dos anos 70, né, Araújo? Então, com o senhor, com licença, muito obrigado, faço favor. As palavras mágicas existiam. Hoje eu combino com meus alunos, sair, por favor, peça licença, por favor. Eu ainda sou aqui alguém, uma autoridade nesse quadrado aqui. Por enquanto eu mando nesse quadrado aqui. Não mando muito, mas mando. O professor era mais respeitado, mas já nos anos 70 eu comecei a assistir
eu diria, as primeiras ocorrências de desrespeito ao professor. Começava por coisas aparentemente simples, como colocar chiclete na cadeira do professor. Nossa, eu passei muito entendeu? por isso, assim, de... Começava assim, mas eram dissabores, né, que se transferiram para um dia, um cara, eu vi essa cena, entrou na sala de aula para agredir o professor de verdade. O professor teve que se defender, entendeu? Então, aí precisaram chamar a polícia, essas coisas. Olha, eu já presenciei... Foi muito desagradável. Isso nos anos 70 já. Então, eu já presenciei muita falta de respeito com o professor quando eu estava no ensino fundamental. Que tinha professor assim que, né, minha classe era considerada assim, era muito bagunceira, sabe? Muito agitada, tudo, né? Então, para domar minha classe, tem que ser um professor assim, que a turma tinha medo, assim, muita autoridade, assim, sabe? Tem que ser um professor que falava forte, assim, chegava a falar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vocês não ficarem quietos, vocês vão se ver na minha, não sei o quê. E daí, quando tinha um professor que não tinha essa habilidade, assim, que não tinha essa autoridade, a classe montava em cima. Então, tinha professor assim que dava até dó, assim, a turma atacava giz no professor, a turma não respeitava, fazia barulho, o professor tentava dar aula, inclusive, já vi professoras que queriam ser professoras ou professores e desistiram porque não conseguia dar aula, porque minha classe não deixava, então, eu já vi muita falta de respeito, assim, sabe? Essa pergunta que ele fez, desculpe, essa pergunta que ele fez, eu acredito que quem tem mais dificuldades são professores das áreas de História e Geografia, que fazem estudos da sociedade quanto ao passado, comparam com o presente. Isso abre, principalmente nos últimos anos, né, abre portas para serem questionados, porque existem verdades que são questionadas ao ponto de negarem acontecimentos, né? Exato. Então, quando negam, aí o professor fala uma coisa, não, mas não é bem assim. Não é bem assim porque a realidade está negando. Não é que o fato aconteceu, mas aí... Só que eu acredito assim que, por exemplo, história é uma coisa que não tem como negar. É o fato, aconteceu ou não aconteceu. Agora, o problema é a pessoa, além de negar a história, criar uma outra história paralela. Esse é o problema, criar narrativa. Pior que isso, é criar regras para as coisas que estão erradas. Justificar o erro com regras erradas. E no caso da língua portuguesa, ela é pau, pedra, pão, queijo. Não tem essa, sabe? Então, o que é a regra é a regra. Agora, a história e mesmo os conceitos sociológicos, geográficos, eles estão, toda a sociedade, Araújo e Lucas, nós estamos passando por revisões de valores, de conceitos. E isso implica em conflitos, choques, confrontos de ideias. Tudo isso faz com que as pessoas entrem em colisão, em rota de colisão. Os que aceitam, os que não aceitam. Então, e sempre, não é de hoje, não é desde os anos 70, hoje trouxe um fato aqui, vai permanecer sempre. A autoridade do professor vai ser sempre questionada, vai ser sempre colocada à prova, os limites da realidade. E hoje, por exemplo, com o ChatGPT, tem aluno que prefere delegar à máquina um texto e entregar para o professor, sabe? Por isso que os meus alunos produzem texto em sala. Eu não delego nada para casa, porque não pode trazer um texto pronto, que com certeza, se eu facilitar, ele vai trazer um texto pronto que não foi ele que escreveu. Da IA. Só para lembrar, recordei um assunto agora, eu era repórter em São Paulo, eu vi uma cena mais trágica que eu vi numa sala de aula. Corrigindo, eu não vi, eu cobri depois que aconteceu, eu como repórter fui lá e levantei a história e falei com a professora, a vítima. Um aluno entrou com uma arma na sala de aula e por algum motivo que eu não recordo, ou nem lembro se havia motivo, um motivo justificado, e mesmo que houvesse, né, ele não podia fazer isso. Não tinha como. A professora, de costas, olhando para a lousa, ele deu um tiro nas costas da professora, a bala transfixou e ela, milagrosamente, sobreviveu. Foi impactante isso. Nossa, que horror, né? Em que ano foi isso, Araújo? 2000 e 2001. Eu trabalhei em São Paulo entre 2000 e 2003, foi 2000 ou 2001. Eu lembro que foi na Zona Leste. Mas viu... Eu falei com a professora, foi emocionante. Ainda lembro dessa história como se ela tivesse acontecido ontem. Mas viu, Carlos Araújo e Lucas, vejam bem,
Eu vejo esses episódios não como uma coisa recorrente, são questões, são exceções da sociedade. Eu sou um cara, apesar de todas as dificuldades que já enfrentei na vida, eu sou um cara otimista. Eu acredito em dias melhores, eu acredito em mudanças, eu sou positivista apesar de tudo, certo? Então, eu acredito que esses episódios são isolados, são casos isolados, sabe? E que a sociedade vai com o tempo se corrigindo. Eu creio que nós temos que ter esperança, senão, para que estamos aqui? Para que então fazer? Por que acontecer? Então, e dar uma voz de crédito aos alunos. Acreditar na juventude, acreditar nas novas gerações e ter força e vontade de continuar. Eu estou aqui, estou com 63, né? 103 anos bem vividos. Agradeço por tudo que já enfrentei, vivi e conquistei. Mas como eu disse no começo da minha fala, minha trajetória se fez com a presença de pessoas boas, amigos, pessoas que foram compreensivas, tive dificuldade, todos nós temos. Mas são superáveis, com vontade, com fé, com coragem. E a literatura nos ajuda muito nisso aí, os livros principalmente. Tudo bem que hoje a juventude está longe dos livros, né, Lucas? As pessoas não leem, infelizmente. Então, isso que eu ia perguntar, índices de leitura que você vinha, claro que uma pesquisa poderá mensurar melhor, né? Mas você tem, pelo menos convivendo com estudantes, você tem o senso, né, aquela de sensação de ver, a partir da sala de aula, os alunos, eles habitualmente leem aqueles livros indicados pelos professores de língua portuguesa, até o vestibular, quando tem os livros de listas de vestibulares, de Enem, mas havia uma sensação, pelo menos eu não tenho a sua sensibilidade de sala de aula, mas eu tinha uma sensação de que as pessoas, os estudantes liam mais antes, ou estou enganado? Olha, pois não, Lucas, pode falar. Eu penso assim, que a questão da leitura você não se torna leitor da noite por dia, é preciso incentivar. Os pais em casa têm essa função, têm esse papel de dar ao filho, oferecer ao filho a importância do livro, mas eu não posso dizer para o meu filho, leia e eu não leio. É a mesma coisa eu falar assim, não fume e eu acendo um cigarro perto dele, sabe? Sim. Então eu tenho que dar o exemplo. Então, meus filhos me viram sempre lendo, desde pequeno. Então eu tenho alunos que leem, sim, há uma quantidade menor, sim. Mas quando eu pego um texto, Araújo e Lucas, quando eu vou ler um texto, eu percebo se aquele caboclinho que escreveu, se ele é leitor ou não, se ele tem uma bagagem intelectual de leitura, sabe? Sim. Então, a minha função é só incentivá-los. Um dia desse, uma ex-aluna nos procurou, me procurou e lembrou de um episódio que eles mandou para mim no meu Instagram, uma mensagem que eu passei na lousa, na aula, deu uma loucura minha lá na época, 40 nomes de livros. Falei, escolha, vocês eram 45 alunos, escolha cada um livro aqui. Aí faço uma resenha. Eu tive 40 resenhas diferentes para corrigir. Então, cara, o professor, se você vai se interessar ou não, se você vai querer fazer ou não, se você vai gostar ou não, se eu me preocupar com isso, eu não faço. Minha função é dar o estímulo. Se de 40, uma me procurou e lembrou disso, já valeu a pena. Então, nesse negócio nesse sentido do estímulo, de ler livro ou não, assim, eu penso assim, um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu acho que para incentivar a criança ou adolescente a começar a ler, eu acho que tem que começar por livros mais simples. Exato. Que nem teve aquela série Vagalume também. Isso, que eu lembro que tinha vários livros assim com histórias boas, simples, fáceis de ler. Acho melhor você começar por aí do que falar para uma criança ou um adolescente já começar a ler os grandes clássicos da literatura, começar a ler um Graciliano Ramos, um Machado de Assis, que eu acho que, de certa forma, são livros mais complexos, mais difíceis, assim, de certa forma, para uma criança que está começando a ler. Aconteceu comigo. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, inclusive foi indicação dele, eu era criança, acho que eu tinha 8 ou 9 anos, eu até já falei aqui em outros podcasts, foi Nada de Novo no Front, do Éric e Maria Remarque. Marcou você? Marcou eu porque eu não entendi nada. Porque assim, eu era uma criança, esse livro é um livro que conta a história lá do soldado alemão na Primeira Guerra Mundial, tem até o filme na Netflix, eu recomendo muito, é um dos melhores filmes de guerra que eu já vi na vida. Já vi também. Então, só que eu era uma criança, 8 anos, eu não entendia história, assim, eu não sabia o que era a Primeira Guerra Mundial, eu não sabia o que era trincheira, baioneta, artilharia, pessoal morrendo, eu não sabia, não tinha noção. Então eu já fui ler esse livro, que é um livro muito complexo, até hoje você vai ler assim, a pessoa que entende história, já é um livro complexo, porque Exato. Ele conta o dia a dia do soldado,
conta como que era o terror da guerra, a vida nas trincheiras, tudo. Então imagine eu, uma criança, lendo o primeiro livro na vida, sem ter esse conhecimento, cara, o que aconteceu? A primeira frustrante. É frustrante, eu achei muito chato. Ou seja, eu leio esse livro, eu vou pensar, pô, ler é muito chato, eu não quero mais ler. E depois veio outros livros também que eu li na adolescência, Vidas Secas, São Bernardo, O Menino do Engenho, que assim, eu não estava pronto para esses livros. Acho que essa é a palavra correta, eu não estava pronto para esses livros. Então eu tinha que começar a ler livros mais simples, para daí quando chegasse nesses livros, eu já tinha aquele gosto de ler, porque eu não estava pronto para eles. Então acho que isso é um caminho importante. É que o Graciliano é osso mesmo. O Graciliano é um autor seco, né? Bruto, né? Uma linguagem forte, né? E difícil você entrar na história, porque ele não apresenta muitas facilidades. Vocês citaram a Clarice aí na leitura da minha biografia cultural aí, né? Eu lembro também que você recomendou para ler na época que você dava aula para mim, a Hora da Estrela, eu lembro que eu li também. Eu fiz meu mestrado nessa obra. E a Clarice também não abre concessões. Ela é uma autora dificílima. Nossa, muito difícil. Eu lembro que eu fiquei com trauma, que teve uns anos atrás, que eu fiz a prova do TJ, Superior Tribunal de Justiça. E teve um poema da Clarice, cara, que eu achei muito difícil. Eu só sei que tem uma coisa lá chamada acha, a palavra acha. Que é alguém que sentou na fogueira e ficou observando a fogueira, essa acha que não sei o que, sabe? Umas palavras bem difíceis. E era esse poema da Clarice Lispector, e tinha umas 3 ou 5 perguntas relacionadas ao poema. Entendi. Eu não consegui entender esse poema da Clarice Lispector na prova. E tinha 5 perguntas relacionadas, e daí eu pensei, cara, se eu ficar muito tempo tentando entender e responder essas perguntas, eu vou perder muito tempo, porque era 5 horas de prova. E daí eu deixei para lá e depois voltei para ela, tentei entender, não entendi, daí eu respondi meio que no chute lá, que eu achei muito difícil, eu fiquei traumatizado com a Clarice Lispector. Se eu não passei no TJ foi por causa dela. Olha só, Lucas e Araújo, a Clarice você ganha na releitura. Uma leitura só não dá. Eu li, reli, tem que reler. Por exemplo, eu acabei de ler e reler dela Água Viva, que é um dos livros que eu peguei para ler nesse período aí. É um livro, a pessoa que não está preparada, não está para encarar, ela abandona nas primeiras linhas. Porque é um livro que ela cai muito no paradoxo, nas contradições. Ela faz uma mistura do aspecto lúdico da escrita, metalinguagem da escrita, com a pintura e a música. Ela faz toda uma salada linguística, estética, e ao mesmo tempo te arrasta para um pântano de palavras que você se perde na leitura. Você, peraí, calma aí, onde eu estava mesmo? Então, o meu hábito é assim, eu estou lendo, estou marcando, riscando, eu estou dialogando com o livro. Todos os meus livros são riscados, todos. Eu risco inteirinho os meus livros, porque eu quero deixar minha marca ali. E algumas questões que ficaram duvidosas eu volto depois. Então, a Clarice você só contata a obra, só entra nela a partir da 3ª leitura. A Clarice tem um romance que eu considero um dos maiores de língua portuguesa, que é A Paixão Segundo GH. Maravilhoso. Eu senti esse romance melhor depois na releitura, na 2ª leitura. Exatamente. E pretendo reler esse romance outras vezes, tantas vezes quanto for necessário. Porque ele é que nem vinho, você não enjoa. Não enjoa. Clarice. E assim, ela é uma autora, né, tem uma forte influência de James Joyce, ela é joyciana, rocambolesca, psicológica, em que o que interessa não é o que o personagem pensa, faz, mas o que pensa. As ações pouco importam, mas o pensamento que flui das ideias dela e do personagem. Então é um trabalho de entrar nesse lodo, entrar nesse pântano de palavras para tentar entender o que ela está querendo dizer. E hoje as pessoas querem o pronto, querem o fácil, elas querem tudo muito resolvido, sabe? Tudo executivo, rápido. Tanto que as pessoas não têm condições de assistir filmes longos, séries com mais de 4 temporadas, os vídeos são curtinhos. As pessoas elas não querem mais algo que seja muito preocupante ou complexo. Elas querem tudo rápido. Tudo rápido. Tinha pessoas, não lembro quem, dizia que ela não fazia literatura, ela fazia bruxaria. Exatamente. E cuidado com Fazendo ela, analogia. advertiam. Cuidado com ela, porque ela envolve você de tal forma, tem esse poder também, que você não consegue mais parar. Sair do texto dela. Exato. E mesmo estando se sentindo perdido. E a Clarice, ela quase não fumava, né? Quase não fumava pouco, né? Ela não fumava, teve um acidente com cigarro. E ela é muito conhecida nos Estados Unidos, muito. Ela é origem ucraniana, né? Ucraniana. Ela nascida na Ucrânia. Ela nasceu na Ucrânia. Nasceu na Ucrânia e cresceu aqui no Brasil. Veio no Nordeste, depois veio para o Rio.
tem uma biografia que é Eu uma lembro de um obra vídeo imensa. dela, tem coisa que eu lembro até hoje. Eu lembro de um vídeo que você passou em sala de aula, que é dela, de uma entrevista dela. Sim, sim. E tipo, a cada palavra que ela falava, ela tragava um. É com o Júlio Lerner. É. Lá na TV Cultura, Uhum. que foi uma entrevista. Isso aí, Lucas, eu Eu vi essa passei. entrevista E na ela íntegra. se deu antes dela falecer. Em Estava bem 77, perto da morte bem dela. perto né? da morte. Uhum. Ela já estava pressentindo a morte porque ela estava com câncer, né? Uhum. Pressentindo a morte. As respostas dela, ela não tinha certeza de nada, não sabia É. muita coisa Não. e tinha coisa que ela não se interessava. Exato, exato. Ela não dava respostas, aquelas respostas que você atendem sua expectativa. A própria Eu acho- obra dela é assim, porque ela é um complexo paradoxo. Mas tem muitas escritoras hoje que tentam se inspirar nela, né? Sim. Ou, assim, pelo menos no sucesso, Era né? uma Não- influência. É, Era uma assim, influência. é muita influência. É uma curiosidade que eu vi, o Rubem Braga não gostava dela, justamente porque ela não contava uma história assim, começo, com meio e fim. meio e fim, É. e os textos dela não eram notáveis pela história contada, mas pelo que eles mexiam com você. Exato. Pelo tipo que te provocava, né? Provocava, exatamente. Exato. Ah, Nós temos aí o Caio Fernando Abreu, que seguia o caminho dela, o Caio Fernando Abreu, que ia na mesma linha dela, que já faleceu também. Então, ela deixou legados e inspirações, né? E é uma autora que está aí. Eu faço um convite para quem não leu, que leia, que tente se aventurar nessa obra. Pegue A Hora da Estrela, como o Lucas citou, que é um dos livrinhos, assim, entre aspas, mais fáceis dela. Então, mais fáceis ainda. Hein? Então, o livro dela, esse daí, eu preciso reler, porque eu li naquela época, eu preciso reler agora. Porque eu estou mais preparado, assim, de forma literária. então, esse tem uma história, né? Tem uma Tem uma história. história e é contado de forma diferente também, porque Não convencional. o narrador se envolve como eu Com a na personagem, com a Isso. personagem. Exatamente. Ou seja, até quando ela assim, tem um texto mais tradicional, Mais comparado, linear. mais linear, ela é inovadora também. Exatamente. Fantástico. Alvarenga, Pois não, então, amigão. eu digo que o tempo não existe, é mera invenção humana. Aliás, citando quem disse isso, na verdade, o grande contista argentino Jorge Luis Borges, quem escreveu isso. E agora nós fomos interrompidos pelo tempo. E aí Lamentavelmente. Dizem que fala aí- que o tempo não existe, mas de certa forma existe. por isso que inventaram o relógio. É possível. Mas o tempo, pelo menos, pode ser dito que ele não é igual para todas as pessoas. Uhum. Tanto é que aqui é noite, do outro lado do mundo, aqui é dia, do outro lado do mundo é noite, e assim por diante. Sim. Pois não, amigos. Por favor, olhe para a câmera e para se despedir. Suas do considerações público. finais, se você quiser divulgar trabalho, seu futuro, suas redes seus sociais, contatos. seus contatos, fica à vontade. Bom, então é isso aí. Pessoal, aqui, ó. Foi um prazer falar com vocês. Estou muito feliz nesse espaço maravilhoso. E é raro você encontrar um ambiente onde a literatura, o espaço para falar da poesia, falar dos versos, livros, foi um assunto gostoso, sabe? Faço um convite, leiam Clarice Lispector, e quem precisar de um professor de correção, sabe, correção de texto, eu faço ali de aulas, eu sou corretor de texto, peço consultoria do idioma, certo? Alguém está com uma dúvida na produção de um texto, ou como executar ou concluir uma tarefa acadêmica, ou mesmo, de repente, fazer um trabalho mais assim voltado para, digamos, finalização de texto mesmo, sabe? Correção, gramática, copydesk. Estou à disposição. Né? Quem precisar dessa orientação, dessa consultoria do idioma, estou aí. É a minha forma de ganhar o meu sustento dignamente nesse país, né? Usando o intelecto que Deus me deu, produzindo texto, corrigindo texto, ensinando, dentro do possível, as pessoas e aqueles que amam a literatura. Foi um espaço maravilhoso, eu fico feliz por estar aqui. Podem me convidar novamente, que eu virei com muito prazer, e falar de uma coisa, de um assunto que me diz muito prazer, que é falar de literatura, leitura e obras literárias no geral. Beleza? É isso aí. Um acréscimo, você escreveu outros livros também. Sim. Olha. Esse aqui é livro de homenagens poéticas, que saiu do projeto Livro na Mesa, que coordenei com o Paulo Rangel, da editora Crearte. Esse aqui foi uma oficina que eu fiz lá no Grande Otelo e que participaram vários autores, e nós fizemos essa coletânea aqui de crônicas com os alunos, né? Isso. Esse aqui, um dos mais recentes,
O Nó na Língua é um livrinho de poesia para crianças, com versinhos para crianças, onde eu canto para as crianças os versinhos e brinco com as palavras, explorando bastante a ideia da palavra e a linguagem e o quanto ela é sensorial para as crianças, né? O Idílio foi um dos meus primeiros aqui em Sorocaba, né? Editado com muito carinho, é um poema dedicado ao Benecleto, uma obra que são feitos de vários haikais, em que eu faço uma linguagem exploro um pouco a ideia do James Joyce. O livro começa com o dia e termina com a noite, beleza? Como é aquele haikai do Ray-Ban? De repente um grito. Uma criança foi empurrada nos trilhos do metrô. Ninguém viu. Sim, ninguém viu. Todos estavam de Ray-Ban. Boa. Vai. E aqui esses projetos que saíram, aqui um pouco falando também sobre autores que colaboraram com o chamado Projeto Livro na Mesa, da CREARTE. Aqui a minha atividade de corretor de livros, eu corrigi alguns livrinhos assim, faço a correção de livros. Isso aqui foi editado pela Edunizo, que é um trabalho de comunicação. Esse aqui também é um trabalho de correção que eu fiz recentemente também, já foi lançado, né, de correção de livro, contando um pouco a história da maçonaria de Sorocaba aqui. Eu fiz essa correção com muito carinho e muito amor, dedicação. O mais recente está aqui, essa aqui que saiu também da Santa Casa de Licor de Sorocaba. Quem puder comprar esse livro, compre, ajude a Santa Casa. Fiz a correção desse livro, é maravilhoso, tem muitas fotos belíssimas de Sorocaba antiga aqui, vale a pena vocês terem acesso a esse livro, tá? Vale a pena mesmo. E eu fiz muito carinho essa correção também dessa obra, que conta aqui, com o prefácio do Padre Flávio, conta a história de Sorocaba, aqui a parte, como é o trabalho da saúde, desde quando a Santa Casa começou os seus primórdios aqui em Sorocaba. Vale a pena vocês lerem também este livro, beleza? Quem puder, adquira para ajudar a Santa Casa. E quem quiser entrar em contato com você? Bom, eu Seu tenho... Instagram? O meu Instagram é @prof_alvarenga. É facinho. @prof_alvarenga, né? Entendeu? O meu telefone, não preciso passar aqui, que não há necessidade, mas só pelo Instagram vocês já me encontram, né? Então, acho que é por aí que nós vamos seguindo. Quem precisar de O pessoal segue lá o Alvarenga. quem quiser me seguir, quem quiser me ler, ou quiser bater um papo comigo, ou precisar de uma consultoria de idioma, eu estou à disposição. É desse trabalho humilde que eu faço, que eu tiro o meu sustento. E aí, Lucas? O Alvarenga, você vai voltar aqui em breve. Viu? Se me convidarem, virei com muito prazer. Aqui é que nem temporada do Friends, Game of Thrones. Tem 5, 10 ou 11, 15 temporadas. Não enjoa, né? Na próxima, Despedido, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar 10 palavras mais difíceis da língua portuguesa e falar para o Alvarenga fazer uma performance, criar uma música a partir delas. Gostou de rever o seu professor? Gostei, o grande professor de português, de Obrigado. literatura, uma satisfação estar aqui fazendo podcast com ele. Muito obrigado pela presença, João Alvarenga. Eu que agradeço. Agradecido. Também queria agradecer a toda a equipe aqui, o Leandro, do Churrasco, o Pudim. Agradecer também a sua audiência por mais um episódio Pense Comigo. Muito obrigado e até a próxima. E eu agradeço também sua atenção. Esse programa é feito para você. Você é a razão e o sentido deste podcast. Nós trazemos temas e convidados aqui que supomos serem do seu interesse e esperamos que você esteja com a gente na próxima edição deste Pense Comigo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima.